Muito bom dia, estou muito feliz que você esteja aqui comigo em mais um vídeo da série Política, Eles Decidirão por Você. Hoje o nosso tema é democracia semidireta, instrumentos de participação direta da sociedade. O nosso regime de governo é o democrático. Isso significa que é um governo de muitos, o governo em que as decisões são tomadas pela sociedade, pelos cidadãos. O nosso país, ele apresenta esse regime de governo, que se operacionaliza, que se instrumentaliza por meio da democracia semidireta. A democracia, ela pode ser do tipo direta, em que as decisões são tomadas por toda a sociedade, por todos os cidadãos. Ela pode ser indireta, em que as decisões são tomadas por meio de representantes, e no nosso caso é semidireta, é um modelo híbrido entre a direta e a indireta. Por quê? Porque a nossa Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, prevê que nós exerceremos todo o poder emana do povo, que o exercerá através de seus representantes eleitos e de forma direta, nos termos da Constituição. Então, existirão momentos em que nós exerceremos o nosso poder por meio dos nossos representantes, indiretamente, e existirão momentos em que nós exerceremos o nosso poder de forma direta, por meio de alguns instrumentos que nós vamos falar mais à frente nesse vídeo. E acontece que a forma como a democracia ela será manifestada depende de vários fatores, dentre eles até mesmo o tamanho da população. Porque pensa, o nosso país tem aproximadamente 212 milhões de habitantes. E uma parcela dessas pessoas são votantes. Estão em seus plenos direitos políticos. Como faria se em toda a tomada de decisões houvesse necessidade de que dezenas de milhões de pessoas se manifestassem? Provavelmente se tornaria muito custoso. E por esse motivo, o nosso Constituinte de 1887 entendeu que melhor seria se o nosso sistema fosse híbrido, prevendo ali instrumentos para que em determinados momentos nós nos manifestássemos de forma direta. Esses instrumentos são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. No nosso sistema, existem sistemas que adotam outros tipos de instrumentos. O nosso sistema ele adota esses três ali no artigo 14 da nossa Constituição. Acontece que, talvez, nesse momento você esteja se questionando, porque em um vídeo anterior eu disse que melhor seria escolher bem os nossos representantes, porque dificilmente nós exerceríamos o nosso poder de forma direta. E eu vou explicar isso nesse vídeo. Acontece que o plebiscito e o referendo são formas de consulta popular em atos de acentuada relevância. O plebiscito ele ocorre antes do ato legislativo ou administrativo, e o referendo ele acontece depois desse ato legislativo. O plebiscito ele tem a finalidade de aprovar ou denegar aquele ato, que ele ocorra, e já o referendo ele pode rejeitar ou ratificar o ato, confirmar o ato. E por que eu digo que é demasiadamente difícil? Porque, veja, até para manifestar diretamente o nosso poder, nós vamos depender desses representantes. O plebiscito e o referendo são instaurados por decreto legislativo. Pasmem, por decreto legislativo. E por que eu digo pasmem? Porque para que esse decreto seja editado, existe a necessidade de subscrição de 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado Federal. Então, para instaurar um plebiscito e um referendo, existe a necessidade de decreto legislativo, que é o ato de efeito externo do Congresso Nacional,
e de um quantitativo de parlamentares votarem a favor para que esse processo se instaure. Então, até para exercer o nosso direito de forma direta, nós precisamos que os nossos representantes legitimem esse direito. Existe o terceiro instrumento no nosso sistema, que é a iniciativa popular. É quando a sociedade se une para fazer a proposição de um projeto de lei. Difícil também, porque a nossa Constituição exige a manifestação de 1% do eleitorado nacional. É muita gente. Não basta que seja 1% do eleitorado nacional, é necessário ainda que haja subscrição a essa proposição em pelo menos 5 estados, manifestando-se em cada um desses estados pelo menos 0,3% dos eleitores. Uma quantidade imensa de gente. Então, para conseguir propor um projeto de lei de iniciativa popular que pode versar apenas sobre um tema, é necessário a manifestação de uma grande quantidade de pessoas. Ou seja, os nossos instrumentos de participação direta, eles são dificultosos, eles necessitam ainda de um aval dos nossos representantes. Por isso, mais uma vez, eu sou levada a dizer a cada um de vocês que escolham muito bem os seus representantes. Porque eles definirão até mesmo o momento em que você falará diretamente, em que você poderá falar diretamente. Acontece que fui pesquisar também no site do nosso TSE para verificar a questão de quantidades de referendos, de plebiscitos que aconteceram no nosso país nos últimos anos. Pouquíssimos, uma quantidade bastante pequena, sendo expressivos apenas o referendo de 2005, que era com relação ao desarmamento, e o plebiscito de 1993, que era o referente à revisão constitucional. Pense comigo. O tema plebiscito, referendo e iniciativa popular são regulamentados já por lei ordinária, que é a Lei 9709 de 1998. Trata de como esses instrumentos eles são operacionalizados. Acontece que essa lei ela prevê que o plebiscito e o referendo deveriam acontecer em assuntos de acentuada relevância. Não tem tido nenhum assunto relevante a ponto que a população, a sociedade seja chamada a se expressar de forma direta. E a reforma trabalhista? E a reforma previdenciária? Essas foram votadas sem a manifestação popular. E a reforma tributária? Será que os nossos representantes não entendem esses assuntos como de acentuada relevância? Acredito que posicionamento técnico também não seja o ponto que faça com que nós não devamos nos manifestar, visto que muitos deles não são aptos também. Por isso, enfatizando o que eu venho dito, escolha muito bem os seus representantes. Eles falarão por você. E dificilmente você terá a oportunidade de fazer isso de forma direta.